Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Salmos. Hoje, o Salmo 119. O Salmo 119 é o capítulo mais longo do todo o Saltério e da Bíblia também. Ele é composto por 176 versículos e 22 estrofes, né? E essas estrofes, elas estão numeradas de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico. São elas a letra Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Iod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ain, P, Tsad, Kof, Resh, Shin e Sin, Tal, que é a última, né? E na verdade esse Salmo 119, ele é um salmo profundo, né? De adoração. Ele é uma combinação de adoração, oração, louvor, admoestação. É uma joia preciosa que a gente tem que degustar, no sentido da palavra entrar no nosso coração. E é uma coletânea que enaltece a palavra de Deus, né? É uma como diz Hernandes Lopes, é uma prolongada meditação sobre a excelência singular da palavra de Deus. Warren Yosef diz que, com exceção dos 14 versículos, a palavra de Salmo são dirigidas todas ao Senhor. Então, meu irmão, a gente vai também começar a estudar detalhadamente isso, né? O príncipe pregador Charles Spurgeon disse que o Salmo não tem nenhuma informação sobre Davi, Salomão, sobre Moisés, Arão, sobre Egito, sobre peregrinação delas, nada sobre Jerusalém, sobre Sião, sobre Fatá, sobre o templo ou altar. Ele consiste de santas efusões de uma alma devota em comunhão com o seu Deus. Ou seja, o Salmo 119 ele é escrito por uma pessoa profundamente piedosa e judeu, né? Então a gente vai começar a ver detalhadamente, né, profundamente essas estrofes, né? A primeira estrofe, né, das 22, que a gente vai ver que a primeira palavra logo Aleph, né, mostra lá a obediência à palavra de Deus, que vai dos versículo 1 ao 8. Começa logo: como são felizes os que andam em caminhos repreensíveis e que vivem em conformidade com a lei do Senhor. Vocês estão vendo que sempre volta lá no Salmo 1, né? Os dois caminhos. Andar na lei do Senhor é ser protegido do pecado. Porque o pecado é queda do homem, né? Depois a gente tem a segunda estrofe, Bet, de 9 a 16, a gente vê a purificação da palavra. O salmista começa a segunda estrofe como composto de 8 versículos, começando com a letra Bet, né, hebraica. E essa palavra da segunda estrofe são palavras que são ferramentas, instrumentos para a nossa santificação, que a nossa santificação é um processo contínuo. Santificação e arrependimento é um processo contínuo, né? Tanto que a gente vai participar da comunhão. Paulo, na carta aos Coríntios, fala qual é a condição: examine esse homem a si mesmo, né? Ou seja, busca arrependimento e continue na santificação, né? Depois a gente vai ver outra estrofe, 17 a 24, discernimento pela palavra, né? Que a palavra, ela é fonte de vida para o ser humano, né? Fonte de vida, e leva uma piedade mais profunda, né, meu irmão? Quem dera pudéssemos ser sempre assim, né? Ser sempre assim. Depois, no Salmo do versículo 25 ao 32,
em termos de reavivamento, fala da vivificação pela palavra, né? O teólogo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a reforma do século XVI foi a volta às escrituras, né? Só das escrituras, está lá escrito, né? E essa volta à palavra de Deus produziu profundas mudanças na vida da igreja e trouxe um poderoso reavivamento. O Salmo 119 trata da excelência da palavra de Deus e seus benditos efeitos em nossa vida, né? E aqui, meu irmão, está falando de que? De avivamento, reavivamento, né? A gente tem que estar sempre sendo reavivado, né? Aí tem o reavivamento e restauração, que está lá no versículo 25, minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo tua palavra. Reavivamento e proteção, está lá no versículo 37, desvio os meus olhos para que não vejam vaidade. Reavivamento e aspiração, né? Versículo 40, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça, né, meu irmão? A justiça de Deus é sempre vivificante, né? Reavivamento e consolo, também está lá no versículo 50. A gente vai ver uma série de reavivamentos aqui propostos para a gente. Basta a gente mergulhar nessa joia preciosa que é o Salmo 119. O que me consola na angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Obediência, né? Que obediência é uma forma de reavivamento, né? Como está lá no versículo 88. Vivifica-me, Senhor, segundo tua misericórdia, guardarei os teus testemunhos oriundos da tua boca. O reavivamento ou a vivificação é uma misericórdia divina, né? O reavivamento, né? Presente na aflição. A gente está sendo afligido por qualquer coisa e isso pode ser um aprendizado e uma forma de reavivamento, né? Está lá no versículo 107, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo tua palavra. Você vê que o poder da palavra de Deus, né? Reavivamento e oração, está no versículo 149, ouve, Senhor, minha voz segundo tua vontade, vivifica-me segundo os teus juízos, né? Os juízos de Deus são perfeitos, a vontade de Deus é perfeita. Reavivamento e libertação, versículo 154, defende a minha causa, liberta-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Sempre segundo a palavra de Deus, meu irmão. Tudo posso naquele que me fortalece, mas tudo posso segundo a vontade de Deus, o propósito dele para a nossa vida, né? A misericórdia, né? O reavivamento é uma misericórdia também. Versículo 156, muitos, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos, né? E a gente vê aqui, meu irmão e minha irmã, a necessidade da palavra, né? Como está lá no versículo 29, dois pedidos que o salmista faz, né? Um pedido para que Deus afaste dele do caminho da falsidade, e o segundo, que o favoreça com a sua lei, né? E aí, outra estrofe, de 33 a 40, né? O aprendizado pela palavra, uma série de petições, centrado no desejo de salvação, por instrução e entendimento. E a gente tem que buscar o entendimento da palavra de Deus e buscar a vontade de Deus. Ou como se fala, está no centro da vontade de Deus, né? Na verdade, a vontade de Deus é sempre o centro de tudo na nossa vida. Tem que ser assim, né? A outra estrofe, a sexta estrofe, é uma expressão de anseio por auxílio, orientação, vai de 41 a 48, né? Aqui o salmista está sendo insultado e aprofunda-se ainda mais na devoção à palavra, no entendimento da palavra, na busca da palavra, né? E ele confia, sobretudo confia que terá a vitória sobre seus inimigos, né? A outra estrofe, de 49 a 56, né? 49 a 56, sétima estrofe. Você vai ver que em meio a dificuldades e aflições, o salmista encontra esperança em Deus e na sua palavra. A gente não está indo em nenhuma aflição, mas em Deus e na palavra dele, no consolo do Espírito Santo, a gente encontra forças e fé para seguir em frente, né? E qualquer que seja a nossa aflição, qualquer que seja o nosso problema, o nosso braço não é capaz de resolver. O Espírito Santo nos ilumina para acharmos uma saída, né? E aí,
Aqui a gente vê que o salmista vive pelas promessas de Deus. E Jesus nos faz qual promessa? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Meu irmão, minha irmã. A outra estrofe, de que vai de 57 a 64, a palavra é o principal tesouro para o salmista. Como é essa palavra 119? É um precioso tesouro que a gente deve ler sempre, a peça ler, meditar no coração, né? Que é uma comunhão para os tementes a Deus, né? Isso aqui, o Pusquier diz que Deus e sua palavra são o principal tesouro do salmista e trouxeram para uma comunhão com os tementes a Deus entre seu povo. E o povo aqui é a herança de Deus, né? Hoje o povo de Deus é a igreja. O povo de Deus é a igreja. A nossa responsabilidade. A palavra indo, não é ide, indo. Pregai a todos. Indo, onde você estiver, você prega a palavra de Deus. A estrofe 65, 72, a gente vai ver aqui, vai ver que em meio à aflição, você entender em meio à aflição, a aflição, e Deus deixa a gente passar por aflições, é um caráter disciplinar, um caráter pedagógico, um caráter de ensinamento, né? É a preciosidade da palavra frente à importância da aflição, né? Meu irmão, minha irmã. E aí, depois a gente vai ver dentro do capítulo 70, o versículo 73 e 80, as instruções da palavra. A palavra de Deus, ela sempre nos instrui algo, né? Seja na aflição, seja na abastança, seja em tempos de paz, em tempos de guerra, né? Depois, na seção versículo 81 e 88, a gente vai ver que a gente é sustentado, e vai entender isso, a gente é sustentado no meio da aflição pela palavra do Senhor. Porque ler a palavra do Senhor nos reaviva e nos fortalece a fé, meu irmão, minha irmã. E a gente vai ver na estrofe entre o versículo 89 e 96, a eterna palavra de Deus. A natureza da palavra de Deus é perene, ela é eterna, ela é imutável. Deus não é menos bom, nem menos misericordioso, ele é eterno, imutável. Não existe um atributo de Deus maior do que o outro, senão um estaria invalidando o outro. Deus é perfeito em tudo, né? As circunstâncias, meu irmão, mudam. Os homens mudam, tudo muda, tudo aqui é passageiro, transitório, inclusive nós, né? Afirmar que o universo é infinito, isso é uma bobagem sem tamanho, que o Big Bang criou, isso é uma bobagem sem tamanho. Tudo está sujeito à vontade do Senhor, sustentado pelo Senhor, e por isso mesmo a palavra de Deus permanece para sempre, e está firmada onde? No alto dos céus. Tanto que fala, olhei para o monte, porque olhar para o monte significa olhar para o alto, né? As estrofes entre 97, versículo 97 e 104, pede sabedoria por meio da palavra, né, meu irmão? Quem tem o entendimento da palavra fica obediente. E esse é o tema central dessa estrofe, né? Ele está no ensino da palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã. A outra estrofe, entre 105 e 112, fala das diversas coisas que exercemos na vida, da influência que a palavra exerce na nossa vida, e onde nós podemos exercer influência. Onde no local onde você está, você prega, porque a palavra exerce influência na nossa vida, né? Tanto que fala que a vida, quando ele fala aqui, é um caminho, né? E a palavra de Deus é luz e nos ajuda a permanecer no caminho certo. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, né? Permanecer no caminho certo, iluminar o caminho e permanecer no caminho do Senhor, na palavra do Senhor. O versículo 113 a 120, meu irmão,
Você vê que o salmista aqui estava rodeado de inimigos, entendeu? E a palavra sempre confronta e sempre traz conflito a quem não acredita e no inimigo, né, meu amigo? E você traz esperança e consolo, né? Em qualquer tribulação, se firme na palavra, né, meu amigo? Essa santa palavra aqui. 121, 128, essa estrofe é uma segurança, né? No meio da tribulação, além da gente encontrar consolo, conforto, a gente sente lealdade de Deus e sente suporte e segurança nessa palavra, né? Que aqui você vai ver que o salmista, ele testifica da lealdade à lei de Deus e ora por um suporte contínuo, suporte no sentido de sustento, né? Entre os versículos 129 e 136, meu irmão e minha irmã, a palavra, ela produz uma reação em cadeia, né? É como aquele efeito dominó, né? Reação em cadeia. A palavra de Deus, a gente começa admirando a palavra de Deus, o caráter admirável, né, da palavra de Deus, e termina com lágrimas. O pensador Warren Seb diz que essa sessão começa com um caráter admirável da palavra de Deus e termina com lágrimas do salmista pela desobediência dos arrogantes da palavra. Meu irmão, minha irmã, a gente deve não só admirar, mas sempre que a palavra nos tocar, nosso coração deve estar em lágrimas por ter a palavra de Deus, lágrimas de alegria e de conforto, né? E os que não têm essa fé choram amargamente, mas tenham certeza que isso leva ao arrependimento. Aquele que é tocado profundamente pela palavra muda e vai se arrepender, né? Versículo 137 e 144, que é outra estrofe, né? A gente pode ver, confiar na palavra de Deus que está escrito. Deus cumpre estritamente o que está escrito lá, né? E traz uma outra coisa, né? A gente depender da palavra de Deus, que só a palavra de Deus é confiável, né? 145 ao 152, que é outra estrofe, a gente vai ver a oração e a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, orar o salmo, e a gente clamar sempre por ajuda, que a gente sempre necessita de ajuda, né? O versículo 153 a 160, né? Está se aproximando do final do salmo. Você vai ver que é cada vez mais urgente o pedido do salmista, né? O alfabeto ali hebraico já está prestes a terminar e as provações continuam lá, né? O elemento central dessa estrofe é o pedido: vivifica-me. A gente deve sempre ter isso na mente: Senhor, vivifica-me, Senhor, perdoa-nos, Senhor. O versículo 161 a 168, você vai ver que a eficácia da palavra, a palavra é tão eficaz que você vai encontrar um paradoxo. No meio da perseguição você tem paz. Você pode estar sofrendo aflições, você pode estar sofrendo uma série de coisas e doenças. No meio dessa condição humana finita, a gente experimenta paz. Porque quem teme a palavra não teme quem teme a palavra e segue a palavra não teme a homens, nem teme a doenças, nem a aflições. Confia no Senhor. E de 179, 169 a 176, né? Oração e louvor por meio da palavra. A gente deve estudar, né? Precisa ter paixão pela divindade, estudar a Bíblia. E entender que cada um desses versículos aqui é uma oração ao Senhor. Porque o Senhor tem a maravilhosa capacidade de suprir todas as necessidades nossas, conforme a vontade dEle, quando confiamos nele. Porque está escrito no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não te faltará, Ele nunca nos faltará. Porque se o Senhor não nos falta, o Senhor é o tudo que precisamos.
Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando. Amém. Glória a Deus.